Boa tarde. Queria agradecer o convite para integrar o seminário de hoje. E vou tratar da questão de seleção, né, alguns conceitos para seleção de materiais de construção civil e falar um pouco dessa metodologia de avaliação do ciclo de vida. Aqui a avaliação do ciclo de vida simplificada, vou detalhar um pouco, que é o que o CBCS está propondo. Então, o setor de construção civil ele tem uma grande demanda de recursos naturais. Estima-se que de 40% a 75% da demanda de recursos vá para esse setor, mas a construção civil é uma atividade essencial, não tem como a gente não tê-la, né? E então o que a gente pode fazer como profissionais do setor é gerenciar esse impacto, reduzir, trazê-lo até para baixo desses estimados 40%. Então, dá um pouco de informações que a gente tem disponível. Em 1970, estimou-se que 5,7 bilhões de toneladas de materiais eram consumidos pelo setor. Esse índice em 95 pode ser estimado em 9,5, o que seria uma média de 1,6 tonelada por habitante ao ano. E esse consumo de materiais ele é crescente, muito em função do aumento da população, mas uma boa notícia é que a intensidade de materiais vem reduzindo em função das unidades produzidas. Então, você tem um aumento de eficiência e essa melhora é muito em função da ação dos fabricantes, até porque reduzir a demanda de insumos e gerar menos resíduos traz uma vantagem competitiva no custo do produto, não só questão de sustentabilidade, mas isso é uma ação benéfica para o setor de fabricantes. Em termos de resíduos de construção, uma estimativa que existe é de 500 quilos por habitante ano. Isso é semelhante ou superior à quantidade de lixo domiciliar que é gerada anualmente. E esses ciclos de consumo e de descarte de material, eles estão se sobrepondo à capacidade do planeta de se recuperar. Então, aqui um gráfico que a WWF fez, né, que mostra que parte da população aí tem hábitos de consumo que está além do desejado, além do que seria possível para a capacidade de recuperação do planeta. E parte da população, aqui alguns países da Ásia e da África, eles conseguem ter hábitos que estariam dentro desse nível, mas a realidade é que eles têm esses índices um pouco mais aceitáveis, mas eles têm uma qualidade de vida que é muitas vezes não a desejada, né? Então, eles têm aqui um indicador que existe, é o IDH, né, que ele mescla questões de saúde, de renda e de nível de escolaridade, que está muito baixo, né? Então, ao mesmo tempo que tem alguns países que têm um nível de IDH alto, mas um consumo exacerbado, e alguns países que é o oposto. E o ideal é que a gente leve a população para um nível que tenha um consumo adequado e uma qualidade de vida boa, né? Que se faça, tenha uma qualidade alta com impacto baixo. Então, queria colocar uma pergunta, né, uma comparação. A análise de ciclo de vida é uma metodologia que usa muito a comparação entre produtos, né? Então, ao adquirir uma refrescante bebida, qual embalagem você escolheria, né? Uma embalagem de alumínio, uma embalagem de vidro e o comparativo com uma embalagem de PET. Então, como escolher, né? Eles cumprem a mesma função como material, mas eles têm
eles implicam em consequências diferentes, né? Então, como fazer essa escolha, tanto como consumidor como profissional, né? Então, quando a gente atua como profissional de projeto, o importante é que a gente estabeleça intenções. Então, todas as nossas escolhas vão estar pautadas pelo que a gente define como o propósito daquele projeto. Então, pode ser uma questão ambiental, né, de nível local, regional ou global. Local podia ser um critério de movimentação de solo, né, como agir o minimamente possível naquele lote, naquele espaço. Ou pode ser uma questão global, né, então ter um projeto com baixa emissão de CO2, porque a minha questão é mudanças climáticas. Pode ser um critério social, pode ser um critério de desempenho. Então, o meu projeto, o que ele pretende é ter um conforto para o meu usuário que seja o máximo possível. Eu vou fazer minhas escolhas pautadas nisso. A questão de durabilidade, ou o mais comum, que é a opção pela estética ou pelo custo. E dentro dessas possibilidades de critério, a gente tem ramificações, né? Então, no econômico, ele pode se abrir. Então, eu tenho um empreendimento com custo inicial baixo, eu tenho um empreendimento que ao longo da manutenção, ao longo do uso, o usuário vai ter um custo reduzido. Então, tem várias opções para definir intenção de projeto e de critério. Acho que dei uma olhada no edital do concurso, eles colocam múltiplas possibilidades para o projetista. Acho que vai em escolher a argumentação e estruturar todo o projeto em função disso, né? É meio que uma missão impossível atender a tudo, né? Então, ver qual o critério que é importante para o projeto que vai ser desenvolvido pelas equipes. E a seleção de materiais tem que estar intimamente ligada a esse critério que foi definido em projeto. Então, que ele cumpra bem a função que o projeto propõe e que seja feita análise tanto de o que tem por trás desse projeto, né, como é que é o processo de fabricação dele, qual o impacto em todas as etapas até aquele produto final está disponível no mercado, como é que é o descarte, como é que é o pós-uso desse material, o que acontece com ele depois que ele é retirado do empreendimento. Ele tem uma destinação de reuso, ele é possível de ser reciclado, ou ele tem um descarte final que é de aterro. Então, fazer essa análise para definir o material. Então, o que a gente tem atualmente é que são poucas as informações para tomar essas decisões de projeto. A gente não tem disponibilidade vasta quanto aos impactos de fabricação ou como é o descarte de um material. Tem algumas bases de dados internacionais que colocam fatores de emissão, consumo de água e energia, mas as informações sobre os produtos fabricados em outros países é diferente do impacto que a gente teria no Brasil, né? Então, teria que fazer assim, uma pesquisa, fazer uma análise, trazer essas informações e conseguir ver o que teria de diferente para os processos brasileiros. Então, um exemplo que eu trouxe é o CO2 da eletricidade, né, que é muito diferente num país como a China, como o Reino Unido ou o Brasil. Então, na hora que você pega uma informação de um material que está sendo fabricado na China e aplica esse dado a um material fabricado no Brasil, se ele tem na fabricação um uso grande de energia elétrica, você tem um resultado completamente diferente do material. Um outro exemplo é a questão do cimento. Por uma idade de planta, de indústria, né, de tecnologia que está sendo usada, as emissões de CO2 da indústria brasileira de cimento ela é muito inferior a uma média mundial e também ao que é fabricado nos Estados Unidos, né, que é o exemplo que tem aqui em roxo. Então,
sempre priorizar usar dados nacionais quando eles estão disponíveis e conseguir fazer essas relações de como adaptar as informações. Então, outro exemplo que eu queria trazer, que é um estudo que é uma análise de fluxo de material, que é muito semelhante a uma avaliação do ciclo de vida. A avaliação do ciclo de vida ela é sempre relacionada a um produto. A análise de fluxo de material ela é o fluxo de insumos. Assim. Então, aqui vai ser madeira, o que eu estou tratando, o produto final seria madeira serrada. Né? Então, um comparativo aí, o que seria o impacto das florestas de conífera e como é a extração da floresta amazônica e qual o resultado no produto final que isso vai ter. Então, para levantar essas informações, a gente fez o esquema de como é o processo produtivo, né? Você tem a extração de toras na floresta, o transporte de toras da floresta até a serraria, o processamento na serraria, que é a serragem das toras em madeira serrada, e o transporte até o mercado consumidor. Então, nesse fluxo foi levantado resíduos de biomassa, energia, e a partir dessas duas informações calculado o CO2 dos materiais. Então, resíduos na floresta, assim, tem uma geração imensa de resíduos, porque você tem a entrada na floresta, a construção de estradas e trilhas, daí você tem a derrubada da árvore, a retirada dessa árvore até essa estrada secundária, onde ela vai para a serraria. E nesse processo tem os resíduos sendo gerados tanto por sobras da árvore retirada, que eles cortam galhos e copa, e isso é deixado na floresta, quanto partes sem aproveitamento. Então tem partes de tronco que são irregulares, não vão se transformar em madeira serrada, então tudo isso é abandonado na floresta. E foi quantificado como resíduos no estudo. Então, transporte de toras. Entre 80 e 100 quilômetros é a distância de transporte entre a floresta e a serraria. E na serraria, aproximadamente metade da madeira em tora é transformada em resíduos. Esse resíduo ou é queimado com uso ou sem uso, ou é abandonado na floresta. Esse material abandonado ele vai ser degradado, ele vai ser transformado em emissões de CO2. Então, se você tem uma biomassa, um pedaço de madeira, se você retira parte da água dele, metade daquele material de biomassa seca é carbono. Então, tem uma quantidade muito grande de carbono num pedaço de madeira. E todo esse carbono é convertido em CO2 na degradação. Então, aqui é o fluxo de material, é como a gente desenha esse fluxo, é um gráfico Sankey, em que ele mostra, o que está colocado aqui são proporções numéricas. Então, aqui 300 toneladas de biomassa seca, completamente livre de água, como se fosse uma madeira seca em estufa. Então, essa é a quantidade de biomassa em 1 hectare de floresta amazônica, na média. Você tem regiões com floresta mais densa, regiões com floresta mais aberta. Então, você tem a extração das toras comerciais, que é nessa proporção, que é uma extração de 3 a 9 árvores que são consideradas comerciais, que tem um valor que compensa ao madeireiro fazer a extração, que significa que nesse gráfico, nesse desenho, seria 7% dessa biomassa. Depois esse material vai para a serraria, lá ele tem um rendimento de 35% a 47% em madeira serrada. Então, ao longo desse processo, para extrair uma quantidade de produto, foram geradas 8 quantidades de resíduos. Então, se são 1 metro cúbico de produto, 8 metros cúbicos de resíduo foram gerados entre extração de floresta e serraria. Então, aqui, mostrar um pouco quanto isso representa, né? No começo do estudo, a gente imaginava que energia ia ser um impacto grande, até por esse transporte de 80 a 100 quilômetros das toras, e a proporção de energia que está tanto na derrubada da árvore, ali na motosserra, quanto nos equipamentos de serragem, ele representa muito pouco. Aqui são os diferentes cenários de floresta. Então, uma floresta aberta, que tem uma densidade baixa, com uma destruição pequena. Então, eles entram, tiram pouca madeira e destroem pouco. Até um cenário máximo, onde uma floresta é super densa,
você tem uma extração grande de madeira e uma destruição predatória dessa floresta. Então, são esses 3 cenários que a gente trabalhou. E o que a gente chegou é de 3,4 a 9,8, alguma coisa, toneladas de CO2 por tonelada de tora que é extraída da floresta. Então, isso, passando ali para tonelada de madeira serrada e convertendo em metro cúbico para ser uma unidade mais familiar a arquitetos e ao mercado, né? Uma madeira de alta densidade, uma saranduba, ela teria uma emissão de 6,5 a 24,9 toneladas de CO2 para cada metro cúbico. Essa variação é em função daqueles quesitos que eu falei, né? Densidade de floresta, hábitos do extrator e quantidade de madeira que ele retira da floresta. Então, comparativamente, assim, peguei um dado dessa base de dados francesa, NIES. Então, eles têm a análise de ciclo de vida de diversos produtos e eles colocam, você faz a busca pelo material e você baixa a ficha, tem diversas informações, não só energia, CO2, água, mas eles levantam diversos fluxos envolvidos na fabricação. Então, montei esse quadro comparativo. Você tem lá uma densidade de madeira que nas coníferas ela é um pouco menor, né, que uma madeira amazônica. Aqui é a madeira média, né, não é a maçaranduba, é uma densidade média de madeira amazônica. Uma demanda de energia que é até muito similar, né, você tem um pouco mais de energia na Amazônia, até pela dureza do material. Só que a quantidade de resíduos ela é muito diferente, porque numa extração de floresta de coníferas você planta, ela cresce, você vai, retira toda a floresta, você tem um aproveitamento completo e geralmente é uma atividade agrícola, né? Pode ser considerada uma atividade agrícola, eles usam todo o material, então vai para biomassa, vai para fabricação de outros produtos, não tem essa perda que tem na floresta amazônica. E, em função disso, o CO2 também é muito diferente. Então, o que eu queria mostrar aqui é como a dificuldade de usar um dado internacional e a dificuldade de você considerar a madeira, só por ser madeira, elas não são iguais, né? O processo de fabricação delas implica em impactos completamente diferentes. E essa é uma percepção que a gente às vezes não tem, né? A gente sempre vê a madeira como material renovável, bom, amigável, né? Todo mundo gosta de madeira, né? Ela cria sempre um ambiente confortável. E queria deixar claro que eu não sou contra a madeira, não estou fazendo uma propaganda negativa, só mostrando que um exemplo de quando a gente vai e apura os dados de fabricação, a gente descobre informações que a gente algumas vezes não imaginava. Né? Todo material tem o seu lado positivo, o seu lado negativo. Né? Então, assim, em relação à madeira, tem outros critérios. Né? Quando você demanda uma madeira da Amazônia, você está possivelmente gerando uma renda local, né? Se você pega uma madeira que não é ilegal. E isso é importante para a conservação da floresta, para a conservação da biodiversidade. É importante também essa questão com respeito à propriedade de terras. Então, tem muitos quesitos aí para avaliar se madeira seria um material adequado ou não. Então, aqui um outro exemplo de aplicação de avaliação do ciclo de vida, um comparativo entre lâmpadas compactas fluorescentes e LED. Então, nem vou entrar tanto nos aspectos dos resultados, queria mais mostrar assim como é interessante a gente ter uma possibilidade de fazer uma avaliação por múltiplos critérios. Né? Você vê em que aspectos aquele material é bom, em que aspectos ele peca um pouco em relação à sustentabilidade. Então, acho que seria o melhor dos mundos se a gente pudesse selecionar materiais, jogar nesses tipos de gráficos e conseguir comparar qual material a gente vai usar para o projeto que a gente está desenhando, né? Qual material seria pertinente para a nossa proposta. Então, voltando ao enigma do refrigerante, foi feita a avaliação do ciclo de vida, né? Comparando as três embalagens. Foi feito na Universidade
do Paraná, pelo Marcelo Prado, ele coloca, assim, em termos de recursos naturais, o vidro foi a que mais demandou insumos, e aqui tem uma questão que é a energia, né, que o vidro também teve um resultado um pouco superior, porque ele tem um volume fixo e um peso superior aos outros, né? Os outros materiais você consegue compactar, prensar e cabe mais unidades num caminhão, né? Então eles conseguem ter um impacto menor. Em relação ao consumo de água e geração de efluentes, as garrafas de vidro geram um impacto maior, porque você tem a volta das garrafas, aí você tem a lavagem das garrafas e dos engradados, então isso acaba tendo um consumo alto de água, mas em termos de geração de resíduos, o vidro teve um resultado bom, até porque ele tem uma logística ali mais estruturada, né? E então, queria mostrar assim, depende muito do critério, né, para escolher. Se o meu critério é água, a minha opção seria pela embalagem de alumínio. Se minha preocupação for geração de resíduos, eu selecionaria de vidro. Então, para cada critério que você estabelece, você vai ter um material que atende melhor aquele quesito. Então, acho que dá para concluir que não tem um material ideal, assim, não tem um material que é perfeito em todas as situações. E o que a análise de ciclo de vida consegue destacar, consegue esclarecer quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos dos materiais. Bom, em relação ao projeto, é sempre bom ter esse equilíbrio, né? Como é que esse material, qual o custo inicial, qual o impacto de fabricação dele inicial aí para aplicação, e como ele vai ter um desempenho no uso e operação, né? Qual é a substituição que esse material vai demandar, ele vai atender aos meus quesitos de projeto durante quanto tempo, né? Então, o objetivo é sempre esse, né? Minimizar os impactos em todo o ciclo, na fabricação do produto, no projeto e no pós-uso. Então, é importante ver a durabilidade, a qualidade do produto, a durabilidade dele na aplicação, né? Executar um bom projeto a partir daquele material que foi selecionado, que ele atenda aí as expectativas, as necessidades em uso e manutenção, e que ele seja adequado ao ambiente, né? Aos diferentes climas que a gente tem no país. E sempre evitar perdas na execução, né? Ter um projeto, uma modularidade, um sistema que evite essa geração de resíduos em obra. Que ele, logicamente, atenda às necessidades dos usuários, né? Isso evita que ele seja substituído por não atender às exigências dele, né? Tanto fisicamente, espacialmente, culturalmente, esteticamente. E prever a manutenção do sistema, né? Uma estratégia importante aí para ter essa constante atualização e que o usuário seja sempre indicado quando fazer essa atualização, quando fazer essa manutenção, dependendo do sistema que foi adotado. Com relação ao pós-uso, assim, a reutilização e a reciclagem dos materiais é sempre importante, mas ela tem que ser feita com cautela, né? É importante manter ali o desempenho, durabilidade, segurança, né? O material pode ser reutilizado, mas é mais importante garantir aí o desempenho, a segurança do usuário do que aplicar um material de reuso. Então, uma outra ferramenta para seleção de materiais, né, que a gente desenvolveu no CBCS é a ferramenta dos 6 passos. Ela coloca o que a gente considera ali uns critérios mínimos para você selecionar materiais e fornecedores, né, o que é fundamental. Então, a gente considera formalidade e legalidade um aspecto fundamental. Então, ver que é uma coisa super simples, assim, no produto tem o CNPJ, você vê se aquela empresa realmente existe, né? Que às vezes você faz a checagem e o CNPJ é de uma outra empresa, ou o produto não tem nenhuma indicação ali
que a empresa existe, realmente existe, né? Se o fabricante tem uma licença ambiental, se ele está permitido a operar, né? Se existe trabalho infantil ou escravo no processo produtivo daquele produto e se o fabricante adota esse tipo de trabalho. Que o produto atenda às normas técnicas, né? Muito importante. Aqui dentro dessa... Bom, essa ferramenta ela tá online, tem aqui o endereço, né? Quando você entra aqui no atendimento às normas técnicas, te leva a uma lista, dependendo do produto, do PBQPH, ou a associação fabricante daquele material. Então, são referências, né, para procurar informações sobre os produtos. Identificar quais são as iniciativas de responsabilidade socioambiental que a empresa desenvolve e ver a veracidade das informações, né? Tem muito produto sendo divulgado com propagandas que muitas vezes eles não atendem, né? Então, evitar cair um pouco nessa questão de propagandas enganosas. Então, falar um pouco da avaliação do ciclo de vida simplificada. Qual o tempo? Então, a avaliação do ciclo de vida simplificada saiu de um posicionamento que a gente criou no CBCS com a proposta de que exista uma base de dados que reúna informações sobre produtos. E a gente fez esse texto, ele está disponível na home do CBCS, e ele foi enviado como uma proposta para Rio Mais 20 e teve uma menção até no texto brasileiro. E a partir dessa proposta de base de dados, a gente desenvolveu uma parceria com a BCP, que é a Associação Brasileira de Cimento Portland, para fazer análise de ciclo de vida em algumas categorias de produtos. São os blocos de concreto estrutural e de vedação e o pavimento intertravado. Então, vou explicar um pouco o que é essa simplificada, né? A avaliação do ciclo de vida, ela demanda levantamento de todos os fluxos que estão envolvidos no processo produtivo. E o que a gente considerou é que essa simplificação para alguns itens essenciais e básicos facilitaria um levantamento e prepararia as empresas para assumir e fazer a avaliação do ciclo de vida completa. Então, seria um primeiro degrau, né? Então, a gente propõe o levantamento de consumo de energia, água, todas as matérias-primas, né, todos os insumos, qual foi a geração de resíduos, geração de efluentes e a emissão de CO2. Então, a gente vê que essas informações já estão sendo pedidas, né? Tem fabricantes, tem construtoras querendo fazer o inventário de CO2 do empreendimento e os fabricantes algumas vezes não têm essa informação para passar, né? Qual o CO2 do meu produto? Então, essa simplificação, né, como eu já até falei, diminuiria a complexidade. Então, você não precisa de pessoas especializadas, de equipamentos tão sofisticados. Então, consegue fazer isso no menor tempo, num custo reduzido. E a ideia é que isso seja difundido, né, para vários fabricantes de material. A iniciativa agora está com os blocos de concreto, mas a intenção é que a gente consiga fazer esse levantamento no maior número possível de materiais. Então, vou explicar um pouco a metodologia. A gente fez um fluxo da fábrica e a gente estruturou formulários a partir desse fluxo. Então, a gente criou lá questionários para consumo de água, para geração de resíduos, então informações que eles tenham lá no cotidiano deles. Então, a gente coloca até as unidades, né, informar qual é a conta de energia elétrica, qual é a demanda de diesel para transporte nos caminhões. Então, são perguntas que eles consigam responder ali no cotidiano deles muito facilmente. E a gente vai processar essas informações e gerar os indicadores. Então, a ideia é que isso vá para essa base de dados online como uma variação de resultados. Então, dentro desses fabricantes que participaram, qual foi a faixa de resultado? Qual foi o menor e qual foi o maior? Porque atualmente a gente não tem informação nenhuma, então a gente quer chegar pelo menos uma faixa, né? Vai de tanto a tanto. E aí cada fabricante vai poder fornecer a sua informação.
Então, além desses dados que a gente vai levantar, a ideia é que a gente vá incorporando nessa base de dados informações como resistência, né, informações de propriedades do produto, dos materiais, e outros critérios. Então, qual a quantidade de empregos gerados naquele processo, que essa base de dados vá crescendo e vai incorporando informações dos produtos. Então, os benefícios da participação para as empresas que estão atualmente nesse trabalho. Esse trabalho a gente está ainda numa fase de refinamento dos formulários. A gente passou o teste com algumas empresas, fez as visitas, e a ideia é a gente passar algum treinamento em algumas regionais da BCP e que mais empresas consigam levantar esses dados e fornecer, e a gente vai agrupando aí na base de dados essas informações. Então, eles vão receber um relatório detalhado de qual é a performance de fabricação deles, né, como é que eles estão dentro daquela faixa, e um grupo de recomendações. Então, para cada indicador, como é que ele pode melhorar? Se ele tem um consumo de água muito exagerado, como é que ele pode reduzir? O que uma outra empresa está fazendo para ter um baixo consumo? Então, os benefícios da iniciativa é geral para essa proposta de avaliação de ciclo de vida simplificada, é que para o fabricante, em relação ao processo produtivo, ele vai saber, vai ter informações sobre qual é o impacto ambiental do produto dele, identificar o que é relevante para ele fazer uma ação em cima disso, ele conseguir reduzir, né, ter aí metas internas e melhorar o resultado, o desempenho dos materiais que ele fabrica. Em relação ao mercado, ele vai ter informações, né, quando ele for questionado, ele vai poder passar essas informações de forma transparente, né, por entidades que estão reconhecidas para fazer esse trabalho, e comparar o desempenho com as outras participantes. Para o setor, isso é importante. As associações podem identificar o que as empresas estão tendo de dificuldade e como melhorar, fazer ações que sejam setoriais. E para o mercado, é resposta ao que a gente estava colocando, né, de escassez de dados agora. Vai poder ser feita uma seleção de materiais não só quanto ao custo, quanto ao desempenho ali de resistência, mas fazer essa seleção baseada em sustentabilidade. Então, se o meu critério de projeto é ter só materiais que vão ter um baixo CO2 ou baixo consumo de água, eu vou ter informação do fabricante que me permita fazer essa escolha. E, a partir disso, fazer a gestão do impacto, né? Tanto no setor de construção civil quanto nas edificações. E para a sociedade é importante, né? Com menos demanda de insumos, menos geração de resíduos, e promover a sustentabilidade no setor de construção. Então, a gente vê que a ferramenta de ACV pode ser muito poderosa, né, como uma forma de ter informação para desenvolver um projeto coerente, né? Acho que queria colocar assim que acho que os arquitetos são agentes super importantes aí na cadeia para estimular os fabricantes, né, fazer essas solicitações de informações e o setor, os fabricantes irem percebendo como isso é importante, como os agentes da cadeia vêm demandando. E queria desejar boa sorte às pessoas que vão participar, aos grupos que forem participar do concurso, e obrigada.